Pai, Senhor, meus irmãos, vocês podem se acertar? Estava um tempinho melhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Eu tenho literalmente a minha vida toda pregado o Evangelho. Eu não tenho uma vida muito longa ainda, mas a primeira vez que eu subi nesse púlpito para ministrar a palavra foi quando eu tinha 8 anos. E quando eu lembro de tanta coisa que eu já vi aqui, eu alegro meu coração por saber que essa igreja mantém o Pentecostes do início. Eu já comentei isso algumas outras vezes, mas comento de novo. Meu coração se alegra muito mais quando eu venho ministrar a palavra do Senhor aqui nessa igreja do que em outras igrejas, porque aqui é a minha casa. Foi aqui que eu cresci, nasci aqui. Para quem não sabe, minha mãe não poderia ter filhos. Foi um pastor que orou por ela aqui e ela veio a ter filhos. Eu nasci nessa igreja. Fui batizado no Espírito Santo aqui com 8 anos. Fui batizado nas águas com 9. E algumas coisas eu já vi aqui, mas eu tenho a certeza de que nessa noite eu estou ministrando a palavra do Senhor. Não é minha, eu nada sou, nada tenho, mas a palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui essa noite, eu estou ministrando para a próxima geração de líderes dessa igreja. E se nós queremos que a igreja do futuro ela seja uma igreja avivada, nós precisamos ser avivados hoje. Caso contrário, se nós queremos que a igreja seja apenas mais uma, sejamos apenas mais um crente. Agora, se no futuro nós queremos que a igreja continue tendo poder de Deus, nós precisamos receber o poder de Deus dessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus ministrou no meu coração essa tarde, que se encontra no livro de Levíticos. Você pode abrir, por gentileza, junto comigo? Levíticos, capítulo de número 6. Levíticos, capítulo de número 6 e versículo de número 12. Levítico 6, versículo 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Alegra muito meu coração nessa noite saber que o Espírito Santo já tem trabalhado. Eu não sei quantos aqui já sentiram a presença dele. Eu já senti a sua presença, já senti o toque dele aqui. Eu sei que ele vai trabalhar essa noite. Me alegra muito ver o Gabriel sendo usado por Deus para ministrar o Espírito Santo do Senhor. Eu lembro da primeira célula que você foi, o trabalho que nós tínhamos na casa do Luiz, trabalho precioso. Eu lembro a primeira vez que você foi lá, e eu me alegro muito de ver aqui no púlpito ministrando o Espírito do Senhor. Me alegra também de ver alguns amigos aqui. Fazia um tempo já que eu vinha culto de jovens. Paula, Deus te usou para trazer o Gabriel. Deus te chamou para ser ganhadora de almas. Não adormeça o dom de Deus que há em ti. Contrário, reavives o dom de Deus que há em ti. Não adormeça. O Senhor te chamou para ganhadora de almas. Não pegue esse ministério e deixe guardar. Ganhe almas. Otávio,
tu és um bom músico e tem se aperfeiçoado, mas o Senhor não te quer apenas como músico, Ele te quer ministro. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós lemos no Antigo Testamento, ela era uma ordenança de Moisés. Moisés estava passando algumas instruções aqui para Arão. Instruções essas que Moisés recebia de Deus. Só que essas instruções, elas não eram apenas para aquele tempo. Algumas coisas que Deus ordenou e falou a Moisés são promessas de Deus que permanecem até o dia de hoje. Por isso que o Antigo Testamento está na Bíblia. Se não fosse de proveito, não estaria só o Novo. Mas como ele está na Bíblia, e nós precisamos estudá-lo. E esses versículos que nós lemos contêm uma promessa de Deus. Promessa essa que se cumpriu e que se mantém de pé até os dias de hoje. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa promessa continua viva. Essa promessa continua de pé. Nós somos o resultado dessa promessa de Deus. Mas há algumas coisas que eu quero frisar aqui esta noite. Mas antes disso, o tema que Deus me ministrou ao coração é a continuidade do fogo. É o tema dessa mensagem. A continuidade ou a manutenção. Deixa eu concluir. Eu fiquei participando da juventude até o ano passado, se não me engano. E no período em que eu participava da juventude, então desde os meus 10 até os 17, mais ou menos, 18 por aí, eu vi 14 mudanças de liderança de jovens. 14. Trocar 14 vezes. Em menos de 14 anos trocou. Só que em todas essas mudanças, algumas coisas também mudaram. Por exemplo, os jovens, quando eu tinha 10 anos, os jovens eram totalmente diferentes. Não tem mais nenhum aqui de quando eu comecei a participar da juventude. Alguns já são missionários, graças a Deus, já trabalham na obra do Senhor. Só que, irmãos, a gente olha e ouve às vezes sobre tantas coisas que Deus fez, sobre tantas coisas que Deus já operou, sobre tantas coisas e tantos milagres e tanto derramar do poder de Deus que já aconteceu, que nós ficamos nos perguntando se o sobrenatural continua na igreja. E o maior interesse do diabo hoje é que nós acreditemos que o sobrenatural não existe, que ele não é real. Você sabe por que você não vê tantas pessoas hoje possessas? Não é porque não tem gente possessa por demônios ou sob influência de demônios, é porque o diabo não quer se manifestar. Nós vivemos uma geração cada vez mais humanista e ateísta. Uma geração cada vez mais que se afasta da crença de um Deus. E se essa geração chega a ver alguma coisa sobrenatural acontecer, obviamente que ela vai acreditar. Então, para que o inimigo não perca uma geração que tem acreditado que Deus e diabo e céu e inferno não existem, ele fica quietinho. Só que essa estratégia do inimigo, ele pode usar do lado dele, porque do nosso lado, o Espírito Santo
continua ministrando sobre a igreja, continua ministrando sobre seu povo, continua ministrando aos nossos corações, e se você crê, você ainda pode ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu já ministrei em igrejas que eu não ouvi um ai durante o culto, mas eu já ministrei também em igrejas, e eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2015 eu fui convidado para pregar em um círculo de oração, num culto à tarde, era uma terça-feira à tarde. Eu cheguei lá, na congregação que eu ia ministrar era do tamanho desse púlpito aqui, umas cadeirinhas, 2 fileiras de cadeira, não tinha 20, era pouco. E eu, para ministrar para o círculo de oração, todas as irmãzinhas lá. Eu não me lembro de ter visto um derramar do poder de Deus tão forte quanto aquele dia. Isso significa que não depende de números. Isso significa que não depende do diabo se manifestar ou não. Quem é ele para manifestar alguma coisa? O que nós buscamos mesmo é a manifestação do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. E essa promessa que é firmada na Bíblia, ela continua. Então, quando você vem a um culto, por exemplo, de Santa Ceia, de domingo, que você vê o Espírito do Senhor se manifestar e batizar no Espírito Santo, e encher pessoas com o Espírito Santo, e a igreja ser avivada e renovada, irmãos, essa realidade ela precisa continuar. Isso não pode parar. E eu creio que Deus ministrou isso ao meu coração, porque, como eu já disse, nós somos a liderança do futuro. Então o Espírito precisa ter a mesma liberdade para trabalhar como ele trabalha com a geração atual e como trabalhava com a geração que veio antes. Faz mais ou menos 84 anos que a Assembleia de Deus chegou nessa cidade, mais ou menos 84 anos, e um pouco mais de 100 anos que ela chegou ao Brasil. E a Assembleia de Deus, não como denominação, mas através da Assembleia de Deus, chegou ao Brasil o movimento pentecostal. Só que o movimento pentecostal não é apenas uma classe de igrejas. O Pentecostes era uma promessa de Deus e se tornou uma realidade. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O versículo 12 que nós lemos diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote porá e acenderá lenha nele todas as manhãs. Era uma ordenança. Perceba que no versículo você tem uma promessa. Na primeira parte do versículo, o fogo não vai se apagar, mas na segunda parte já tem uma ordem. O sacerdote vai colocar lenha todos os dias, todas as manhãs. Se você fosse em Israel naquela época, você ia encontrar um turno de 24 sacerdotes que se revezavam, e às 6 da manhã eram 12, e às 6 da tarde outros 12, e eles chegavam no altar onde estava esse fogo, e a primeira coisa que eles faziam era colocar a lenha e soprar as cinzas. Eles sopravam as cinzas, e aí passavam, ia outro, passava outro, ia outro, e assim por diante, de 12 em 12 horas. E a ordem do Senhor era essa. Primeiro detalhe que eu gostaria de te informar: esse fogo que a Bíblia fala aqui, ele não foi aceso por homens. O fogo que queimava sobre esse altar naquela época foi acendido pelo próprio Deus. A ordem para os sacerdotes era apenas manter o fogo queimando, mas quem acendia o fogo era Deus. Não é nosso dever acender o fogo já está aceso. É nosso dever manter ele aceso em nossa vida, manter ele aceso na casa de Deus, manter ele aceso na igreja. Nós vivemos em um período em que tem se alastrado muito, um período de muita adoração no culto, muito louvor e pouca palavra. E não pense que eu sou contra o louvor, eu já fiz parte do ministério do louvor. Não gosto de estar com a rachada, mas fiz parte. Para quebrar galho eu fiz parte.
Então o louvor é importantíssimo, ele faz parte da liturgia do culto, ele é indispensável. Se nós tiramos o louvor do culto, já não é mais um culto completo. O louvor é essencial. Só que o louvor não é a palavra. O louvor não é a ministração da voz de Deus. O louvor não é a hora em que o Espírito Santo fala à igreja. O louvor é a hora que eu e você enviamos louvores a Deus. E isso não pode substituir a palavra. O que acende e mantém o fogo na igreja é a palavra. Aleluia. Não é o meu grito, não é o giro da irmãzinha, não é o meu falar em línguas que acende o fogo na igreja. O que acende o fogo na igreja, está em Salmos, é a palavra de Deus, despede labaredas de fogo. É a palavra. Não é o meu agir, não é o meu manipular, não é a minha pregação, é a palavra de Deus. Então, se nós queremos que o fogo continue ardendo na igreja, a primeira coisa que nós precisamos é valorizar a palavra é indispensável. Por isso que nós vemos uma geração, parece que esfriando no sentido de não ver mais dons do Espírito, não ver mais tantos milagres, não ver mais tantas manifestações. Isso não é porque o Espírito mudou, é porque o Espírito não tem tido tanto espaço para falar. Você quer dar espaço para o Espírito falar? Leia a palavra, leia a Bíblia. O sacerdote era quem devia manter o fogo aceso. Bom, eu não sou sacerdote, você também não é. O sacerdote era em Israel naquele período, mas a Bíblia nos diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que Ele nos fez sacerdócio real. Biblicamente falando, você se tornou sacerdote, e é teu dever manter esse fogo aceso. Irmão, eu não quero esse fogo de Pentecostes, não. É a sua decisão, é você quem decide, é você quem escolhe manter ou não o fogo aceso. Mas deixa eu te dizer, é você quem decide manter esse fogo aceso ou não na tua vida, porque isso não vai refletir na igreja. Se você não quiser o fogo de Pentecostes que a Bíblia fala, isso é contigo. Agora, a igreja tem uma promessa de Deus. Que promessa é essa? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se cada um de vocês que estão me ouvindo decidirem, no momento de loucura, que não vão mais querer esse fogo do poder de Deus, isso é com vocês. Mas que a igreja vai continuar tendo fogo ardendo, ela vai. Que a obra de Deus vai continuar tendo fogo, ela vai. Que a palavra vai continuar, ela vai. Que o evangelho vai ser pregado, vai. Que a igreja vai continuar crescendo, vai. Que as missões no mundo vão se espalhar. Isso sim não depende de nós, é o Espírito quem sustenta isso aí. O fogo não depende de nós, quem acende o fogo é Deus. E como é Ele quem acende, é Ele quem mantém na igreja. Não preciso te lembrar da reforma protestante, o que foi? Reforma protestante, um reavivamento, soprou as cinzas do altar. Eu decido se eu quero esse fogo na minha vida ou não. Então, o primeiro que nós vemos no versículo 12: quem acende o fogo é Deus. O fogo simboliza o poder de Deus e o fogo é o Espírito de Deus, por isso não se apaga. O sacerdote é quem põe a lenha. Eu e você temos esse dever. Se você quer pôr lenha no teu altar, oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. A oração é a comunicação vertical ascendente. É quando nós nos dirigimos a Deus. É quando nós falamos com Deus. A palavra é a comunicação vertical descendente. É a voz de Deus descendo. É a palavra. E o jejum é a consagração. Eu decido consagrar a minha vida. Então, se eu quiser parar de comer, eu paro. Quando eu era menor, eu tinha um pouquinho de dificuldade de fazer esse negócio de jejum.
E às vezes esquecia, estava de jejum, eu estava com uma bala no meu Deus. O que eu fiz? Só que quem quer poder de Deus precisa também de consagração. Os dons do Espírito não vêm de graça. O poder de Deus não desce de graça. Precisa de consagração. E eu estou ministrando para você, porque a igreja sempre vai ter fogo queimando, né? Há muitas igrejas que poderiam ter sido usadas por Deus para trazer o movimento pentecostal ao Brasil. Igreja Batista, uma igreja linda, não quis. Presbiteriano, não quis. Geladeira. Metodista, também não. Tantas outras aí. Mas, de repente, saiu 2 missionários da Suíça. Suecos. Da Suécia eles vieram para o Brasil. Daniel Berg e Gunavin, os 2 fundadores da Assembleia de Deus do Brasil. Se você quer saber como é que funcionava naquela época, eu te digo. Uma vez uma irmã estava com um filho muito doente, Isso é João Pessoa, pastor João Polemas. E essa irmã estava com um filho doente, ela morava do lado da casa do pastor. E ela já tinha ido em tudo que é médico e coisa e tal, e não tinha adiantado nada. E ela falou assim, não, eu vou no pastor. É o único que sobrou, vou lá ver se esse homem pode fazer alguma coisa. E ela chega lá, chega na esposa do pastor e diz, olha, eu preciso falar com o pastor, porque meu filho está muito doente. E a esposa do pastor olha para ela e diz assim, olha, ele está em oração, eu não posso interrompê-lo. Ele está no momento de oração dele. Ela, mas meu filho está terrivelmente doente. Aí a esposa do pastor olhou assim e falou, está vendo aquele quarto ali? É lá que ele está orando. Vai e põe a mão na parede. Aquela senhora foi lá, enquanto o pastor estava orando, e ela colocou a mão na parede. E ela ficou um tempo e ela começou a ouvir o pastor orando. Enquanto aquela mulher estava com a mão na parede ouvindo o pastor orar, o filho dela começou a ser curado. Dom de cura. Eu vi uma irmã cantar em línguas estranhas e outra interpretar. Dom do Espírito, interpretação de línguas. Batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, falar a língua dos anjos, é dom do Espírito. Dom de profecia, dom do Espírito. Certo? Dom de discernimento de espíritos. Eu discernir, primeiro, se aquela profecia é bíblica ou não, se é Deus que está falando ou não. Terceiro, qual é o espírito que está agindo. Dom de discernimento, é dom do Espírito. Fruto do Espírito é uma coisa, dons é outra. E nós precisamos buscar isso. A igreja do futuro, que somos nós, precisamos ter consciência disso, irmãos. Porque uma geração que está agora, ela vai passar. E a que vai assumir se Jesus não voltar vai ser nós. E o resultado disso vai ser qual? O fogo precisa arder na nossa vida. Precisa continuar esse trabalhar do Espírito, precisa continuar a ver profecia na igreja, precisa continuar a ver língua estranha, precisa continuar a ver milagres e dons de maravilhas, precisa continuar. O final do versículo 12 diz o seguinte, que o sacerdote ia colocar a lenha, iria queimar, peraí, tem um detalhezinho importante. Iria pôr em ordem o holocausto. Está aí no versículo 12, nós lemos. Pôr em ordem o holocausto. O holocausto é o sacrifício. Pois bem, você viu a Camila falando aqui sobre ver como é que estava a tua vida. Em outras palavras, a Camila não viu cada um ligado à sua vida. Onde o sofretar cuida da tua vida aí. E pôr em ordem o holocausto, o sacrifício, é isso. Porque aquela oferta que seria sacrificada
ela seria queimada. Mas o notável não é o sacerdote que entregava a oferta para Deus queimar, era o fogo que consumia o holocausto. E o fogo só consumiria o holocausto se o holocausto estivesse em ordem. Em primeiro livro de Reis, primeiro Antigo Testamento, livro, Novo Testamento, carta, a primeira. Por isso que no Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Novo Testamento, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro. Estou falando isso porque os próximos pregadores são vocês. E o que nós vemos de pregador errando isso hoje em dia é terrível. Então, aprenda a doutrina, já que os velhinhos não aprenderam mais. Certo? Quando a gente fala aprender a doutrina, não é roupa, não. Aprender a doutrina é a palavra. A palavra é a doutrina. A palavra diz em primeiro livro de Reis que quando Elias ele foi pedir a Deus que enviasse fogo do céu para consumir o holocausto, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. E a primeira coisa que o sacerdote faz em Levíticos 12, antes de queimar a oferta, é pôr em ordem o holocausto. Bom, como a Camila falou, a oferta é a sua vida. Qual é a ordem da tua vida? Como é que está a tua vida? Se a tua vida é uma oferta para se queimar e subir ao trono de Deus, como é que ela está? Quais são as suas prioridades? Pôr em ordem o holocausto significa isso, priorizar as coisas. A tua prioridade é jogar videogame? Lamento, você não vai receber o Espírito. A tua prioridade é jogar futebol? Você não vai receber o Espírito. A tua prioridade é estudar? Irmão, é importantíssimo, não estou dizendo que você não tem que estudar não, hein? A gente precisa o pessoal estudar, né? Português principalmente. Mas se a sua prioridade é estudar para ter uma profissão aqui, você não recebe o Espírito, porque a tua profissão aqui nessa terra, ela se finda, mas o teu ministério, ele continua no céu. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. O ministro não é excelente, mas o ministério é excelente. Quando Deus te entrega um ministério, Ele não te entrega porque você é alguma coisa, mas porque o ministério é alguma coisa. Ele não te entregou a chamada de pregador do Evangelho porque você é alguém. Ele te entregou porque bem-aventurados aqueles que calçam os pés da preparação do Evangelho da paz. Ele não te entregou o ministério do louvor porque você é alguma coisa. Lamento, você não é porcaria nenhuma. Mas Ele te entregou este... Não foi para ti isso aí não, cara. Ele te entregou o ministério do louvor porque no céu o louvor continua. Aleluia. Glória a Deus. Ele te entregou o ministério da profecia, não porque o profeta é alguém, mas porque a profecia é o momento em que Deus fala com a igreja. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, como disse Paulo. Agora aquele que profetiza edifica a igreja. Se você quer profetizar, isso é dom do Espírito. Busque os dons do Espírito, busque os dons de Deus. Se Deus te deu de curar os enfermos e orar por eles, a enfermidade sair, não é porque você tem algum poder, mas porque o Espírito te concede curar os enfermos. E por que é que nós ainda temos o poder de curar os enfermos? Não é porque os enfermos precisam de cura aqui, não é porque algum crente precisa de cura aqui, pelo contrário, a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Para Deus, quanto mais crente morrer, melhor. Mas a Bíblia diz que você deve orar pelos enfermos para que eles sejam curados, para que a glória de Deus se manifeste. Pastor Gisel Gomes é o pastor mais antigo da Assembleia de Deus no país e no mundo. É da segunda geração da Assembleia de Deus. Foi batizado por Gunavinho, homem cheio de Deus. Um dia ele morreu quando ele era criança. E chegou e estava passando na rua um homem cheio do Espírito de Deus e viu aquele velório, entrou lá e falou o seguinte: ressuscita! Ele tem hoje quase 90 anos pregando o Evangelho. Por que isso? Era porque o profeta era alguma coisa? Não, porque através daquele homem vidas iriam ser salvas. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, lamento
te dizer, você como sacerdote, que a Bíblia diz, não é porcaria nenhuma. Você só é pó da terra, e ao pó vai voltar. Você é um porcalhão, certo? Mas agora, se Deus te confiou um ministério, como Paulo diz a Tito e Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, porque Deus vai pedir conta dele. Qual é o ministério que Deus te entregou? Eu sou membro de banco. Que eu tenho raiva de ouvir esse negócio. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu não prego porque eu não consigo falar em público. Eu não canto porque minha voz é ruim pra caramba e a única coisa que eu toco é cachorro. Eu não sei fazer nada na vida. Se eu fosse dançar igual o Gabriel, eu ia derrubar todo mundo aqui. Não sei fazer teatro, porque eu esqueço as falas e não faço teatro nenhum, sai nada. Qual é teu ministério? Agora me lembrei, não era isso que eu ia falar, mas eu me lembrei. A Bíblia diz em Coríntios que Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Aleluia. Ele entregou esse ministério para todo crente. Todo crente tem esse ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Eu te conto. Reconciliar as pessoas com Deus. É um ministério. Reconciliar as pessoas umas com as outras. É um ministério. Se reconciliar com Deus é um ministério. Não fica fugindo de Deus. Reconcilia. Tem um ministério. E para que nós possamos cumprir o nosso ministério, para que o fogo continue ardendo sobre nossa vida, para que a palavra de Deus continue trabalhando, para que o Espírito continue se manifestando, precisa haver consagração. Pode parecer chato, mas dobra o teu joelho e comece a orar, porque Deus vai te revelar os mistérios que Ele revelava para a igreja primitiva. Há uma promessa: o fogo não se apagará. Eu não aceito vir a um culto e não ver a manifestação do poder de Deus. Eu não aceito ver um pregador subir ao púlpito sem a unção de Deus. Eu não aceito ver o ministro de louvor não ministrar. Nós precisamos do derramar do poder de Deus. E a Bíblia diz em Joel capítulo 2 versículo 28: e acontecerá que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você não está morto, está todo mundo vivo, teu corpo não voltou ao pó, você não é só o espírito. Se você tem alguma carne, pega aí, irmão, para garantir. Tem carne? Tem carne aí que belisca. Tem carne? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Precisa. Precisa ser cheio do Espírito. Aleluia. Se você não fala em línguas, te prepare. Nessa noite o Espírito Santo vai batizar em línguas estranhas. Eu passei a tarde inteira orando, porque o Espírito de Deus vai se manifestar em nosso meio mais uma vez. É um culto de jovens, mas vai haver derramado o Espírito. Você não vai sair deste culto sem sentir a presença de Deus. Fora com essa mornidão daqui, fora com esse falso modernismo. Tem que haver fogo no altar. Deus me livre de um dia chegar no púlpito e ser pregador de teologia. Eu não sou pregador de teologia, não. Você está criticando teologia? Não, porque eu faço teologia, amo teologia, teologia é minha vida. Desde criança eu estudo teologia. Mas como pregador, o meu dever não é chegar ao púlpito, abrir aqui e começar a ensinar os irmãos. Irmãos, existe uma coisa na Bíblia chamada hermenêutica. Existe na Bíblia uma coisa chamada exegese. Existe a interpretação da palavra. Existe aqui alguns ministérios. Existe a divisão dos livros. Existe o estudo da geografia bíblica. Meu dever não é esse. Se você quer ser pregador do Evangelho, teu dever é trazer para o púlpito a palavra revelada, iluminada e instruída. Não adianta você ir procurar no Google para ver o que você vai falar.
ministrar. Você precisa orar para Deus te falar o que você vai ministrar. Eu estou cansado hoje. Acho que eu não vou orar não. Faça isso. Faça isso. Não ore. Você está deixando o inimigo feliz da vida. Não leia a Bíblia. Show de bola. Só que tem uma coisa: quem não lê Bíblia, quem não ora, quem não jejua, quem não adora, também não recebe o Espírito. E a Bíblia diz que até as crianças vão receber o derramar do poder de Deus. Não é só os jovens, não são só os adultos e os idosos, até as crianças vão profetizar. E até as crianças falarão em outras línguas. Eu me lembro no ano de 2009, quando tinha um pastor do Rio de Janeiro ministrando a palavra, e os obreiros tinham as cadeiras aqui assim, aqui onde sentavam os obreiros e os pastores, e aquele pastor do Rio de Janeiro ministrou sobre a minha vida, e naquela hora que aquele pastor estava ministrando, veio o pastor Fernandes e começou a orar por mim, e naquela hora eu comecei a falar em outras línguas. Eu não esqueço o fogo que ardeu no meu coração. Aleluia! Eu tinha 8 anos de idade. Eu não esqueço. A gente não pode esquecer. Eu conversei com gente que batizou no ano passado, não lembrava mais a data do batismo. Que negócio é esse? Os crentes não valorizam mais as pequenas coisas. Não tinha programado para falar nada disso aqui, mas o Espírito vai falando, a gente vai repartindo. Aleluia! Você precisa valorizar algumas coisas. O Espírito Santo não mudou. Aquele Espírito que ministrava a igreja, a Assembleia de Deus dos Pioneiros, 100 anos atrás, ele é o mesmo. O que mudou? A igreja. E mudou para pior ou para melhor? Não me responde. Só que tem uma coisa: as pessoas podem ter mudado para pior, a igreja continua vibrante, a igreja continua com fogo aceso, a igreja continua triunfante, a igreja continua vitoriosa, e a palavra de Deus diz que até a volta do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pode levantar ditador, pode levantar comunismo, pode levantar socialismo, pode levantar ditadura que fechou a igreja no mundo inteiro, a igreja não vai parar, a igreja marcha triunfante, a igreja marcha em glória, a igreja marcha em poder, e com a igreja vai os crentes, e com os crentes vai o Espírito, e com o Espírito vem o noivo buscar a igreja. Ele vai buscar a igreja. E só vai subir na volta de Jesus aquele que tem o coração ardendo em fogo. Aleluia! Que fogo é esse, irmão? Eu preciso gritar igual a você. Nosso antigo pastor presente, pastor Antônio Carlos, ele foi embora em 2008. Mas ele era um homem que pregava e gritava muito. E o pastor Fernandes não, o pastor Fernandes já era mais moderado. Os dois são usados por Deus da mesma forma, mas um é mais tranquilo, é mais moderado. Só que não é o grito que traz o Espírito. O que traz o Espírito e o coração ardendo em chamas. Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus, poderoso! Aleluia! Eu preciso reservar um minuto contigo nesse momento para glorificar o nome do Deus da palavra. Aleluia! Nós vamos contar aqui 2 minutos e você pode aproveitar esses 2 minutos para exaltar o nome desse Deus. Começando agora. Porque o nome do Senhor é sobre todo nome. Porque o nome do Senhor é glorioso. Porque no nome do Senhor nós faremos proezas e maravilhas. Porque no nome do Senhor os demônios têm que sair. Porque no nome do Senhor a igreja se mantém em pé. Porque é no nome de Jesus que nós terminamos as nossas orações. Porque é no nome do Senhor que vem a glória, que vem o fogo, que vem o Espírito, que vem o poder.
buscai e achareis. E acontecerá que naqueles dias derramarei o meu espírito. A gente está num pinguinho de gente aqui, mas nesse pinguinho de gente, uma coisa nova está acontecendo. Apenas 12 apóstolos transformaram o mundo. Nós estamos em mais do que 12. Começa a ser renovado o Espírito Santo, porque as mudanças vão acontecer. Deus te chamou para libertar as almas da mão do diabo. Deus te chamou para libertar as almas do inferno. Deus te chamou para trazer liberdade aos cativos. Semana passada foi uma senhora lá na loja onde eu trabalho. E ela foi pedir ajuda do meu pai. Pedia dinheiro. Meu pai ajudou ela, mas meu pai estava corrido, não pode fazer outra coisa senão só ajudar e mandar ela embora. E eu vi aquela senhora ali, aquela senhora estava sobrecarregada, oprimida, cansada, chorando. E eu falei, eu não posso deixar essa senhora sair daqui desse jeito. E na hora que eu fui falar com ela, o telefone tocou e eu não pude falar com ela. Aí eu terminei de atender, nem tinha ninguém no telefone, só ninguém para me atrapalhar. Eu falei, eu vou atrás dessa senhora. Saí para a rua e aquela voz do cão que sempre aparece no meu ouvido, que espiritual, coisa nenhuma, deixa isso aí quieto, ela só está passando por problemas normais. Mas no mesmo instante que eu ouvi aquilo, eu quase dei ouvidos, o Espírito do Senhor ministrou. Eu te chamei para libertar os cativos dos oprimidos. Eu falei, Senhor Jesus, me faz encontrar essa mulher. Na hora que eu termino de orar, a mulher sai da loja do lado e começa a descer a rua. Eu dei aquela trancadinha no pé e eu falei, não, mas eu vou. Peguei o guarda-chuva, estava chovendo, saí correndo atrás daquela mulher. Quando eu abordei ela, eu falei, senhora, eu não tenho o dinheiro que a senhora precisa, eu não tenho a solução dos seus problemas, mas eu tenho um Deus que muda a tua vida, eu tenho um Deus que alivia as tuas cargas e cura todas as tuas feridas. Eu quero orar pela senhora. E ela falou assim, pode orar, meu filho. Aquela mulher estava com o semblante fechado, sobrecarregada, cansada. Eu orei uma oração simples por aquela mulher. Quando eu terminei a oração no nome de Jesus, aquela mulher já era outra, irmão. Ela tinha um sorriso no rosto. Ela estava com um semblante de quem tinha recebido um refrigério na alma. Eu não sei se aquela senhora era crente, se ela vai se converter. Não sei, mas o que eu sei é que quando nós oramos pelas almas que estão se perdendo, uma coisa sobrenatural acontece. E Deus não nos chamou para outra coisa, senão para fazer uma revolução nessa parte. Evangelizar, pregar, libertar os oprimidos. Põe em ordem o teu altar, põe em ordem a tua vida, põe em ordem as tuas prioridades, porque quando tu colocar em ordem a tua vida, quando tu priorizar o reino de Deus, tu vai começar a receber o Espírito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, o Espírito pairava sobre as águas do abismo. A Bíblia diz que quando Deus foi criar o mundo, Ele disse, façamos o homem. Era o Espírito, era o Pai, era o Filho, o Espírito estava junto. A Bíblia diz que quando Moisés foi ver a sarça, o Espírito fazia a sarça queimar em fogo. Foi o Espírito quem instruiu Moisés a ir falar com o faraó. Foi o Espírito quem instruiu Samuel a profetizar e a ungir o novo rei. Foi o Espírito que instruiu Isaías a profetizar sobre a vida do Messias. Foi o Espírito que instruiu os profetas menores a exortarem o povo de Israel. Foi o Espírito quem preparou Jesus no ventre de Maria. E a virtude do Espírito fez surgir Jesus na barriga dela. Foi o Espírito que então estava no céu, mas confirmando as obras de Jesus. E quando Jesus está para subir ao céu, Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. O Espírito, na verdade, que o mundo não recebe, que os outros não podem receber, esse Espírito vai habitar em vós. Aleluia, glória a Deus. E a igreja está reunida. Abre Atos dos
fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 3. Você lembra qual era o tema da mensagem? A continuidade do fogo. No capítulo 6, versículo 13 de Levíticos, tinha uma promessa: o fogo arderá sobre o altar. Então, Joel também profetiza no capítulo 2, versículo 28: eu derramarei do meu espírito. É a profecia sendo confirmada e falada outra vez. A promessa é feita no decorrer dos livros da Bíblia no Antigo Testamento. Jesus remete a promessa de que o Espírito Santo vai descer, mas chega no capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. Jesus subiu ao céu e ele começa a falar do Espírito: o teu povo precisa de ti, vai. A igreja se reúne no dia de Pentecostes e ela começa a clamar pelo Espírito: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito que arderá como fogo. Enquanto a igreja buscava, enquanto a igreja clamava, a palavra de Deus nos diz que apareceu sobre eles línguas repartidas como fogo. O fogo começou a arder. Tem gente que acha que a fundação da igreja foi quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer. Não foi aí a fundação da igreja. Nada disso. A fundação da igreja foi assim. Você quer saber como é que nasceu a igreja? Vou ler aqui para você. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, por isso que nós falamos pentecostal, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, 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 e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Você não fala em outras línguas, você vai ser cheio do Espírito e vai começar a falar. Ai, que eles começaram a falar em outras línguas. É a profecia se cumprindo. Então, Moisés profetiza lá em Levíticos, 6.000 anos antes: o fogo vai arder. Arão, a gente já não vai mais estar aqui na terra, mas vai chegar um dia em que o fogo vai arder. E aí, de repente, Moisés morre, Arão morre, o povo de Israel daquela geração toda morre, e aí começa a se levantar outra geração, a geração do Antigo Testamento morre, e aí surge a geração de Jesus, e Jesus diz: fica tranquilo, a promessa de Moisés está de pé, eu vou derramar o Espírito. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito vem, fica tranquilo. Aí em Atos, no capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus subir ao céu, ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você não precisa ser cheio do Espírito para pregar, você não precisa ser cheio do Espírito para louvar, você não precisa ser cheio do Espírito para dançar ou qualquer outra coisa, mas você precisa ser cheio do Espírito para falar do Evangelho às pessoas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Santo Deus, aleluia! E todos ficaram cheios. Oh, glória a Deus! Oh, Espírito. A promessa se confirma. Aleluia! Você é a próxima
próxima geração de líderes da igreja. Eu tinha pensado em ministrar muita coisa. A palavra de Deus, a gente pode pegar todos os pregadores do mundo e eles podem passar a vida inteira pregando que nunca vai se esgotar. A palavra sempre se renova. Só que como eu falei para ti, desde os meus 8 anos eu prego aqui. Mas pregar não é muita coisa. Só não faz diferença no que eu vou falar agora. Pregar é uma honra. Mas eu nasci aqui nessa igreja. E eu me lembro dos cultos em que eu era só um pivetinho correndo pela igreja. E eu me lembro que tinha momentos em que eu parava de brincar. E eu começava a olhar à minha volta. E as pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo. Eu me lembro de curas que aconteceram aqui nessa igreja. Eu me lembro de espíritos imundos saindo das pessoas aqui nessa igreja. Eu me lembro de dons de interpretação de línguas aqui nesse púlpito. Eu me lembro do batismo do Espírito Santo tão grande que quase toda a igreja estava falando em línguas estranhas. Eu me lembro. Eu me lembro de muitos pregadores que assumiram essa tribuna. Eu me lembro do poder de Deus que era derramado. Só que tudo que eu vi não era 1% do que já aconteceu, porque a igreja primitiva vivia o Pentecostes todos os dias. Só que também eu lembro que em Hebreus a Bíblia diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir subindo aqui. Nós vamos louvar o Senhor e eu vou encerrar essa mensagem. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem que você receba um toque do Espírito na tua vida. Eu não posso encerrar essa mensagem sem você entender que você precisa buscar os dons do Espírito. Você precisa da unção de Deus na tua vida. Aleluia. Você sabe por que você ainda não está fazendo a profissão que você quer? Porque está faltando unção. E o Espírito só vai te colocar lá quando você tiver unção para ganhar as pessoas que estão naquele lugar. Você sabe por que você ainda não fala em línguas estranhas? Porque ainda está faltando consagração. Alguns, não todos. Alguns. Só que, como eu disse no início, o inimigo não tem interesse que o Pentecostes se manifeste, que o Espírito saia. O inimigo não tem. Mas há um Deus no céu que continua interessado em derramar do Espírito dele sobre nós. Se coloque em pé, por gentileza, nós vamos orar agora.